Olá pessoal, parceiros do grupo Tereos. Nós estamos em mais um evento Tereos em Campo, dessa vez um pouquinho diferente. Nós estamos aqui no campo para falar sobre nematóides e eu vim apresentar para vocês o projeto Comando Nematóides, que é uma parceria da FMC com o DMLab. Esse projeto tem o objetivo de mostrar aos produtores, esclarecer os produtores a respeito dos problemas com nematóides. Nematóides são parasitos de plantas. Aliás, há nematóides, parasitos de animais também, mas o que nos interessam são os parasitos de plantas, mais especificamente os nematóides parasitos de cana. Nematóides são vermes bem pequenininhos que, no caso da cana, atacam o sistema radicular. Nós temos 4 espécies bastante importantes para a cana: Meloidogene javanica, Meloidogene incógnita, Pratylencos zea, Pratylencos brachiurus. Esses nematóides, eles são invisíveis a olho nu. A gente não consegue ver um nematóide a olho nu. Por isso que nós precisamos de equipamentos como esse aqui, no caso, um microscópio, né? Então, esses nematóides, no caso da cana, eles atacam o sistema radicular, eles destroem as raízes e por isso as plantas têm dificuldade em absorver água, nutrientes, ela cresce menos e produz menos. Os nematóides, então, em última análise, reduzem a produtividade da cana-de-açúcar, não só na cana-planta, mas também nas soqueiras. São parasitos, então, que reduz bastante a produtividade e como ele reduz a produtividade da cana-planta, da primeira soca, da segunda soca, ele acaba reduzindo a longevidade do canavial. Então, uma área infestada por nematóides precisa ser renovada com mais frequência do que se ela não tivesse nematóides. E vocês sabem, melhor do que eu, qual que é o custo da renovação de um canavial. É um custo bastante alto. Então, esse é um problema com os nematóides, né? Reduzem a produtividade significativamente e ainda encurta a vida útil do canavial. Bom, como eles são invisíveis a olho nu, como eu disse, o ideal é a gente coletar uma amostra no campo e levar para um laboratório analisar. O que a gente tem aqui no Comando Nematóides é um mini laboratório. Na verdade, o objetivo desse mini laboratório não é chegar num produtor, coletar as amostras e processar e mapear a área do produtor. Não, o que a gente quer com esse mini laboratório é ensinar o produtor a coletar uma amostra, o que nós vamos fazer daqui a pouquinho, e mostrar para ele como se dá esse processamento e o que as pessoas vão ver numa área infestada por nematóides, né? Então, a época correta de coletar as amostras para análise nematológica, para você saber se realmente tem problemas com nematóides na sua área, é a época chuvosa. Aqui para nós, geralmente, o ideal é você coletar as amostras entre dezembro e abril. Assim que as chuvas começam, o sistema radicular da cana começa a se desenvolver e os nematóides, que no período seco do ano ficam no solo na fase de ovos, eles entram no sistema radicular e começam a parasitar. Por isso, depois das primeiras chuvas, nós temos que esperar mais ou menos 1 mês, 40 dias, para começar as amostragens. Então, aqui na nossa região, o ideal é começar as amostragens a partir de dezembro, começar em dezembro e ir até abril, mais ou menos. Como as chuvas geralmente param ou se tornam menos frequentes a partir do final de março, começo de abril, a gente ainda pode amostrar por um período mais ou menos de 1 mês depois das últimas chuvas. Isso vai dar abril, maio. Então, a época ideal para a gente coletar uma amostra para saber se tem problemas com nematóides vai de dezembro até abril, comecinho de maio, mais ou menos. Mas nós estamos fazendo o evento agora, nessa época, muito seca, né? Isso não é uma época para coletar amostra de nematóides, mas nós estamos fazendo o evento agora, que é para dar um alerta para vocês, tentar orientar vocês sobre a maneira correta de coletar uma amostra para análise nematológica, para que você se prepare para fazer isso na época correta, que vai de dezembro a abril. Então,
Agora você vendo, você produtor, vendo como você deve proceder para a coleta dessas amostras, você ainda tem um tempinho aí, alguns meses para se preparar, treinar o seu pessoal de campo para coletar essas amostras na época correta. É por isso que nós estamos fazendo isso agora. Então, esse aqui é um equipamento, aqui nós temos uma parte do laboratório, o mínimo que precisa ter é um jogo de peneiras, uma centrífuga, balança, está faltando aqui o liquidificador. Para fazer isso, nós precisamos de água. Então, aqui no campo não é possível fazer isso, nós precisamos ter uma estrutura mínima, né? uma cozinha de um fornecedor, ou um tanque onde ele lava o material para a gente captar a água. Esse material, essas raízes e o solo de uma área infestada, ela é coletada e processada no lugar, então usando o liquidificador para bater as raízes, aí aquele suco de raízes, vamos dizer assim, ele passa por uma série de peneiras para eliminar a parte mais suja e aí nós passamos pela centrífuga 2 vezes para conseguir separar os nematóides daquele material. Em seguida, essa amostra que sai da centrífuga, ela vem para uma lâmina especial para ser olhada no microscópio. Essa lâmina ela é toda quadriculada e permite que a gente conte os nematóides. Então, nós vamos, além de ter que contar, a pessoa que trabalha com isso, ela tem que identificar, porque os nematóides, como vocês estão vendo nesse vídeo, eles são bastante parecidos. Nós precisamos ter uma pessoa habituada, capacitada, para identificar aqueles nematóides que têm importância para a cana-de-açúcar, daqueles que não têm. Então, nessa amostra que vocês estão vendo, tem o que a gente chama de nematóides de vida livre, que não causam prejuízo nenhum, nem para a cana, nem para outras culturas. A função desses nematóides é se alimentar de matéria orgânica, então eles ajudam na degradação da matéria orgânica. Alguns são parasitos, se alimentam de outros nematóides, se alimentam de fungos, de bactérias no solo. Então isso tudo a gente, a grosso modo, chama de nematóides de vida livre e não tem grande importância, não são patogênicos nem para a cana, nem para outras culturas. E os mais importantes para a cana são esses que vocês estão vendo, Meloidogene e Pratilenco, são os 2 gêneros mais importantes para a cana, que vocês estão vendo aqui na lâmina. Então, uma pessoa bem treinada, ela pode identificar esses nematóides do gênero Meloidogene e Pratilencos, ela conta, ela vai quantificar e vai dizer se essa quantidade de nematóides encontradas na sua área é problemática ou não, se você precisa adotar algumas medidas de controle ou não. Então, como eu disse, os nematóides não são importantes somente para a cana-planta, eles são importantes também na soqueira. E se a sua área tiver algum problema, né, uma população média ou alta para nematóides, você vai ter que adotar medidas de controle para o plantio, durante o plantio, e também medidas de controle nas soqueiras seguintes. Então, pessoal, o objetivo desse projeto, do Comando Nematóides, é orientar o produtor a respeito do problema, mostrar no local, na área dele, como é feita a coleta de uma amostra, como essa amostra será processada num laboratório. É claro que um laboratório, um mini laboratório como esse aqui, não tem capacidade para processar todas as amostras das áreas dos produtores. Então, essas amostras, elas devem ser coletadas na época correta, como nós conversamos, e ser encaminhada para o DMLab. Ele vai ser analisado lá, e aí o DMLab vai ter a capacidade de analisar todas as amostras que os produtores precisam. Quando o problema com nematóides então descoberto, quando o fornecedor percebe que ele tem problemas com nematóides, quando as análises mostraram que ele tem problemas com nematóides, ele tem que adotar medidas de controle, tanto no plantio como na soqueira. O que ele pode fazer? Bom, a primeira coisa é dar boas condições para a planta. Ele tem que fazer uma boa calagem, uma boa adubação da área, usar uma variedade adaptada àquele ambiente de produção.
Se ele puder usar matéria orgânica no suco de plantio, ótimo. Se ele puder fazer uma rotação de culturas com crotalária, por exemplo, também é interessante. Mas tanto a torta de filtro como a rotação com crotalária, elas não reduzem a população de nematóides. Então o produtor vai ter que usar nematicida no suco de plantio. Há hoje bons produtos nematicidas, tanto químicos como biológicos. E o produtor pode fazer opção com pode optar por qualquer um deles, dependendo do que ele deseja. E o mais importante ainda, os problemas com nematóides não se resolvem aplicando nematicida no suco de plantio. Ele precisa fazer essas reaplicações na soqueira. Então o produtor tem que lembrar que ele vai controlar ou vai reduzir as populações de nematóides usando nematicida químico ou biológico no suco de plantio, mas ele precisa fazer novamente essas aplicações nas socas, de preferência nas socas mais novas, ou seja, na soca de primeiro corte, na soca de segundo corte, assim por diante, tá? Então é importante tratar não só a cana-planta como as soqueiras também. Geralmente o pessoal esquece um pouco das socas, mas é preciso investir na soca para manter a longevidade desse canavial. E como eu já falei, manter a longevidade do canavial, vocês sabem melhor que eu que isso é bastante importante, né? Os custos de implantação de uma lavoura são bastante altos. Então, pessoal, agora nós vamos aqui para o campo para ensiná-los a coletar uma amostra. Vocês têm a fazenda divididas em talhões. Então, cada amostra deve representar um talhão. Só que essa amostra, ela é composta por várias subamostras. O ideal é que você colete pelo menos uma subamostra para cada hectare do seu talhão. Então, se você tiver, por exemplo, talhões com 10 hectares, você deveria coletar 10 subamostras para compor uma amostra. Então, representando esse talhão de 10 hectares, você vai ter uma amostra, mas ela vai ser representada por 10 subamostras. Nós vamos coletar 10 touceiras, né? Ou raízes e solo de 10 touceiras que vão representar uma amostra. É um pouquinho só de raiz e de solo que a gente coleta em cada touceira, como nós vamos ver aqui. Então, se os seus talhões forem muito grandes, 50 hectares, aí é melhor você coletar 2 subamostras, né? Uma para cada 25 hectares. O ideal é que uma amostra composta represente talhões de 10 a 20 hectares no máximo. Então agora nós vamos aqui para o campo para coletar uma amostra. E aí nós vamos fazer nesse local, na verdade, a coleta de uma subamostras. Então, se o talhão tivesse aqui, por exemplo, 10 hectares, nós coletaríamos 10 subamostras, vamos misturar tudo, colocar num saquinho e mandar analisar uma amostra só desse talhão. Mas essa amostra é composta, não se esqueçam. Outra coisa que eu vou repetir para vocês não esquecerem. Nós estamos coletando essa amostra agora, na época seca, só para que vocês aprendam e se preparem para coletar a amostra na época correta. Mas essa época não é adequada para coletar amostra de nematóides. Nós temos que coletar em pleno período chuvoso, que aqui para nós vai entre dezembro e até abril, mais ou menos. Esse é o período ideal, tá ok? Vamos lá então para coletar uma amostra. Bom, a amostragem no canavial nós podemos fazer com cana de qualquer porte. Pode ser como essa daqui, mas pode ser um canavial já adulto, pode ser um canavial recém-colhido, tanto faz. O porte da cana não interessa. O que interessa é a época de amostragem, que deve ser feita sempre no período chuvoso. Vamos aqui no campo agora para mostrar para vocês como deve ser feita a coleta das amostras. Isso aqui é um ponto ou uma subamostras. Então vocês têm que lembrar que vocês precisam coletar várias subamostras como essa daqui para compor a
amostra que vai ser levada ao laboratório. Quanto mais subamostras vocês coletarem numa área, o ideal é uma para cada hectare do seu talhão, mais representativo vai ser essa amostra. Então, normalmente em cana, a gente anda contando passos, contando ruas, para poder abraçar o talhão todo, para poder amostrar o talhão todo. Então, quando a gente chega no ponto de amostragem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar a parte aérea, como ele está fazendo aqui. A gente corta a parte aérea para facilitar um pouco a amostragem e para também diminuir o risco da folha pegar machucar o rosto ou os olhos do operador, né? Se bem que o seu funcionário, ele deve estar sempre bastante equipado, usando óculos de proteção, não esqueça disso, né? Usando perneira, enfim, usando todo o EPI. É importante que os funcionários usem EPI. Então, quando você corta a parte aérea, aí em seguida a gente deve abrir uma pequena valeta, uma meia-lua ao redor da touceira. Essa meia-lua, ela deve ser arrancada ou deve ser feita mais ou menos a uns 30 centímetros do centro da touceira. 30 centímetros é um pé do centro da touceira, né? E para que a gente faz essa meia-lua? Bom, a gente faz essa meia-lua para facilitar o arranquio, porque as raízes, para amostragem, as raízes têm que sair inteiras, bem compridas. Você não pode chegar com o enxadão e bater, tentar arrancar a touceira sem fazer essa meia-lua, porque aí as raízes saem muito curtas e aí não são adequadas para análise. É importante que você faça essa meia-lua. Ele está usando uma picareta, mas se você fizer com enxadão, fica até um pouquinho mais fácil. Essa meia-lua precisa ser feita para facilitar o arranquio da touceira. Se você não fizer essa meia-lua e chegar com o enxadão e tentar arrancar a touceira direto, você vai picar as raízes de cana, vão sair só as raízes bem curtinhas. Com essa meia-lua ela facilita o arranquio da touceira e com isso as raízes vão sair mais compridas. Depois que você fez essa meia-lua, você vai com o enxadão, ele está usando uma picareta, mas como eu disse, é mais fácil com o enxadão. Você vai bater o enxadão ou a picareta no centro da touceira e puxar e tentar arrancá-la, para sair com as raízes bem compridas. É isso que ele fez agora. Se vocês fizerem essa amostragem no período chuvoso, fazendo essa meia-lua para arrancar a touceira, o que vocês vão conseguir é um resultado bem diferente desse. Aqui as raízes estão bem curtinhas, tá vendo? E isso está acontecendo porque está muito seco. Então, na época seca do ano, a cana perde raiz, na verdade. Isso aqui é uma cana-planta. Ela tem menos raízes ainda, né? Por isso que nós temos que fazer essa amostragem no período chuvoso, porque no período chuvoso as raízes são abundantes e é a época em que a população de nematóides está mais alta. Então, nesse caso aqui, as raízes saíram bem pequenas. Olha, nós temos um sistema radicular muito pobre ainda, muito fraco. Se fosse feita na época chuvosa, que é o correto, nós só pegaríamos um pouquinho dessa raiz aqui, ó, um punhado como esse aqui, a gente corta com o facão aqui, coloca num balde como esse e com um pouquinho de terra desse local. Então, só para ilustrar, eu gostaria que você cortasse um pouquinho dessa raiz, colocasse no balde e pega um punhadinho de terra para pôr aqui para o pessoal ver o que eles têm que fazer. Coloca o máximo que você pode aí de raiz. Pronto, aí põe pega, tudo bem, pode parar que não vai sair mais. Vocês vão colocar um pouquinho de terra junto com as raízes. Vocês vão mandar analisar as raízes e a terra. Então essa aqui seria um ponto. Você fez isso, colocou no balde a raiz, um pouquinho de raiz e um pouquinho de terra desse local. Aí você vai caminhar e fazer outro ponto. Então, como eu disse, vocês têm que fazer vários pontos desse. Isso aqui é uma subamostra. Vocês têm que coletar várias subamostras no talhão para compor a sua amostra.
Vou repetir, né, para ficar bastante claro. Aqui, nesse caso, a amostra saiu com pouquíssimas raízes, porque nós estamos numa época muito seca. Essa é uma das razões da gente não coletar a amostra agora. Na época chuvosa, teria saído um volume bastante grande de raízes, tá bom? Vocês podem fazer a amostragem, coletar as raízes, tanto de uma cana-planta, como é o caso dessa aqui, como de soqueira. A soqueira pode ser de começo, meio ou final de safra, não importa. Se você recém cortou a cana e ela ainda está brotando e isso for época chuvosa, não tem importância nenhuma. Você pode coletar amostra nessa situação, tá bom? Nós estamos aqui na fazenda do Luiz Carlos Foreste Filho, um parceiro do Grupo Tereos. Ele gentilmente nos cedeu a área para fazer essa demonstração para vocês. Então eu, em nome da Tereos, da FMC e do Demilab, agradecemos a sua parceria. Muito obrigada. Não, obrigado vocês. Eu acho muito importante esse tipo de programa. Esse comando nematóide é mais uma ferramenta para a gente viabilizar o aumento da nossa produção. É muito difícil, a gente sabe os danos que o nematóide pode causar, mas a gente não tem dimensionamento desse problema se não tiver um programa como esse que traz um laboratório para determinar realmente as necessidades dos nossos canaviais.